Bem-vindos à nossa série Luz e Trevas, aqui no Ministério Formiguinhas de Jesus. Hoje vamos mergulhar fundo no livro de 2 Crônicas. Já parou para pensar que a Bíblia é, em essência, a história de uma grande batalha espiritual? É exatamente isso que vemos aqui. O inimigo, o diabo, lança um ataque direto e pesado contra duas coisas sagradas: o trono de Davi, que representa a linhagem do Messias, e o templo santo, o lugar da presença de Deus entre o seu povo. É uma tentativa de apagar a esperança e a conexão da humanidade com o Criador. Mas, e esse é o ponto mais incrível, Deus nunca nos abandona nessa luta. Ele não fica de braços cruzados. Pelo contrário, ele age. Em 2 Crônicas, vemos Deus levantando uma linha de defesa poderosa. Ele escolhe e capacita reis e profetas, homens e mulheres que se tornam seus instrumentos na terra para guiar, proteger e lutar pelo povo. Esses líderes não eram perfeitos, claro, eles eram humanos como nós, mas quando eles escolhiam ouvir a voz de Deus e obedecer, coisas extraordinárias aconteciam. Eles se tornavam verdadeiros faróis de luz em meio à escuridão que tentava engolir tudo. A história se desenrola com altos e baixos, vitórias e derrotas. Vamos ver o reinado de Salomão, um tempo de sabedoria e glória sem precedentes. A construção do templo foi um marco, um símbolo visível da aliança de Deus com Israel. Que momento glorioso! A dedicação do templo, com a nuvem da glória de Deus enchendo o lugar, mostra o quanto Deus desejava habitar no meio do seu povo. Era a luz brilhando intensamente. Salomão, em sua sabedoria, pedia a Deus um coração compreensivo para governar. E Deus lhe deu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra. Mas como sabemos, a história humana é complexa. Até mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, se desviou, e essa escolha abriu brechas para as trevas. Depois de Salomão, o reino se divide. Que tragédia! É como uma família que se quebra. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A partir daí, a batalha fica ainda mais clara. Vemos uma sucessão de reis. Alguns, como Asa e Josafá, buscaram a Deus de todo o coração. Eles promoveram reformas, destruíram ídolos e convocaram o povo ao arrependimento. E o que aconteceu? Deus lhes deu vitória contra exércitos imensos, lhes deu paz e prosperidade. Quando Asa enfrentou um exército de 1 milhão de homens, ele clamou: Senhor, nada para ti é ajudar. Quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. E Deus respondeu com uma vitória esmagadora. Isso nos ensina uma lição poderosa. Nossa força não está em nossos números ou recursos, mas em nossa confiança em Deus. Mas também vemos reis terríveis como Acas e Manassés. Eles mergulharam a nação na idolatria, na injustiça e até mesmo no sacrifício de crianças. Eles abriram as portas para as trevas e as consequências foram devastadoras. O povo sofreu, a nação enfraqueceu e se tornou vulnerável aos seus inimigos. É um retrato sombrio do que acontece quando nos afastamos de Deus. É o caos, a dor,
a destruição, o inimigo parecia estar vencendo. Cada ídolo erguido era uma vitória para as trevas. Cada ato de injustiça era um golpe contra a luz. E no meio de tudo isso, onde estavam os profetas? Eles eram a voz de Deus no meio do caos. Homens como Isaías, Jeremias, Miqueias, eles não tinham medo de confrontar os reis e o povo. Eles denunciavam o pecado, mas também anunciavam a esperança. Eles eram como um alarme de incêndio, alertando sobre o perigo iminente, mas também apontando a saída de emergência, o arrependimento e a volta para Deus. A mensagem deles era clara: voltem para o Senhor, abandonem seus ídolos, pratiquem a justiça. Muitas vezes eles foram perseguidos, ridicularizados e ignorados, mas eles não se calaram. Eles sabiam que estavam carregando uma mensagem de vida ou morte. Eles eram a linha de frente da resistência da luz. Um dos momentos mais emocionantes de 2 Crônicas é o reinado do rei Ezequias. Ele herda um reino em ruínas espirituais, deixado por seu pai, o terrível rei Acas. O templo estava fechado, sujo, abandonado. Mas Ezequias toma uma decisão corajosa. Logo no primeiro ano de seu reinado, ele reabre as portas do templo, purifica o lugar e restaura o culto ao Senhor. Ele convoca todo o povo para celebrar a Páscoa, algo que não era feito corretamente há muito tempo. Foi um avivamento poderoso. O povo se alegrou, se arrependeu e voltou para Deus. A luz estava vencendo, mas a batalha não tinha acabado. O rei da Assíria, Senaqueribe, um dos impérios mais temidos da época, cerca Jerusalém. Humanamente falando, não havia esperança. O exército assírio era implacável e muito maior. Senaqueribe zomba de Ezequias e do seu Deus. Ele diz: nenhum Deus de nenhuma nação conseguiu livrar seu povo da minha mão, como o seu Deus poderá livrar vocês? Que desafio! Mas o que Ezequias faz? Ele não confia em seu exército. Ele rasga suas vestes, vai ao templo e ora. Ele espalha a carta de Senaqueribe diante do Senhor e clama por livramento. E Deus responde de uma forma espetacular. Naquela noite, o anjo do Senhor fere 185.000 soldados no acampamento assírio. Senaqueribe volta para sua terra, derrotado e humilhado. A vitória não veio pela espada, mas pela oração e confiança. A chave, o ponto central que vemos se repetir, vez após vez em 2 Crônicas, é a obediência. Quando os reis e o povo obedeciam a Deus, a luz prevalecia. Havia paz, prosperidade, segurança e a presença manifesta de Deus. Mas quando eles desobedeciam, escolhendo seus próprios caminhos e se entregando à idolatria, as trevas avançavam, trazendo consigo destruição, exílio e sofrimento. Não era uma questão de Deus ser um tirano que exigia obediência cega. Era uma questão de causa e efeito. Deus, em seu amor, estabeleceu princípios para a vida. Seguir esses princípios leva à bênção. Ignorá-los leva à maldição. Simples assim. A obediência não é um fardo, é uma proteção. É andar no caminho iluminado que Deus
preparou para nós. No final do livro, vemos a consequência final da desobediência persistente. O povo de Judá é levado cativo para a Babilônia. O templo, o lindo templo de Salomão, é destruído. O trono de Davi está vazio. Parece que as trevas venceram. Que final triste, não é? O inimigo parece ter conseguido o que queria: o templo em ruínas e a linhagem real interrompida. Mas será que esse é realmente o fim da história? De jeito nenhum. Mesmo no último versículo de 2 Crônicas, encontramos uma fagulha de esperança. Deus levanta Ciro, o rei da Pérsia, que decreta que os judeus podem voltar para sua terra e reconstruir o templo. Uau! Mesmo no exílio, Deus não se esqueceu de suas promessas. Ele estava trabalhando nos bastidores, movendo os corações de reis pagãos para cumprir seus propósitos. A luz nunca foi completamente apagada. Ela pode ter diminuído, mas a chama da esperança continuou acesa. Essa história toda aponta para Jesus. O trono de Davi não ficaria vazio para sempre. Jesus, o descendente de Davi, veio para reinar eternamente. O templo físico foi destruído, mas Jesus se tornou o novo templo. Ele é o lugar onde Deus e a humanidade se encontram. E através da sua morte e ressurreição, ele conquistou a vitória final e definitiva sobre as trevas. A batalha que vemos em 2 Crônicas é um prenúncio da grande vitória que temos em Cristo. E hoje, essa batalha continua em nossas próprias vidas. O inimigo ainda tenta atacar nossa conexão com Deus e minar o propósito que ele tem para nós. Mas a lição de 2 Crônicas é clara. A vitória está na obediência e na confiança em Deus. Quando escolhemos seguir seus caminhos, mesmo quando é difícil, a luz de Cristo brilha através de nós e vence a escuridão. Que possamos ser como os reis e profetas fiéis, que escolheram a obediência e viram o poder de Deus transformar suas nações. Que a nossa vida seja um testemunho de que a luz sempre prevalece. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada por 2 Crônicas. Espero que você tenha sido tão abençoado quanto nós ao preparar este estudo. Não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos da nossa série Luz e Trevas. Fique com Deus e até a próxima.